Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a doutora Kelly Lenz, especialista em estética avançada e expert em prescrição de formulações home care manipuladas. E no vídeo de hoje eu trouxe um ativo para vocês que eu tenho certeza que raríssimos profissionais dominam para trabalhar com esse ativo. E se você é um desses profissionais que não domina completamente tudo sobre esse ativo, você pode estar correndo dois perigos. Primeiro, de não entregar nem perto do resultado que poderia entregar, e o pior, que é o segundo, correndo riscos de muitas intercorrências por não dominar completamente tudo que esse ativo pode fazer. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar, a gente vai desvendar tudo sobre esse ativo fantástico que é a tretinoína. Então a gente vai desvendar todos os mecanismos de ação, desde como ele se comporta na pele até o resultado que ele pode trazer. Sabendo de tudo isso, até o final desse vídeo, você vai ter domínio completo sobre o ativo, vai saber prescrever de forma segura e eficaz e poder entregar o resultado que esse ativo maravilhoso que é a tretinoína consegue entregar para o seu paciente. A tretinoína é normalmente conhecida pelo seu nome comercial, que ficou muito famoso na época em que foi lançado, que se chama Vitacid. Vitacid é o nome comercial da fórmula em gel ou creme que é vendido em farmácia comercial. Mas aqui a gente vai falar de manipulação da tretinoína, porque como sempre a gente trabalha com home care personalizado e a gente não quer fazer o que a média da população quer. O que a gente faz aqui é completamente distinto, é completamente diferenciado e personalizado. Então nós vamos falar sempre tudo que a gente precisa dominar sobre o ativo e como prescrever esse ativo para os nossos pacientes. Na indústria, ele está disponível em baixas concentrações, porque é o que a vigilância sanitária preconiza, é o que a Anvisa libera para liberação para comercialização. Vai de 0,025 até 0,1%. Baixas concentrações de tretinoína que vão fazer com que se possa ser vendido comercialmente, porque acima dessas concentrações a gente já tem implicações mas que podem gerar até intercorrências com concentrações altas se não forem realmente controlados os usos desse ativo, tá? Então, a tretinoína, que é conhecida como Vitacid, é uma substância derivada da vitamina A. Então ela é da família dos retinóis, também chamados retinoides, que são os derivados da vitamina A. Então, nesse caso, a tretinoína é para uso tópico. Então, a gente vai prescrever para os nossos pacientes na forma de gel, creme gel, loção, sérum. Então, home care. E a tretinoína é muito conhecida pela sua excelente ação rejuvenescedora e também no tratamento de acne, pele oleosa, poros dilatados e fotoenvelhecimento. Então essas são as características que mais trazem a tretinoína para o nosso uso na estética. Então ela acelera a renovação celular, aumentando o turnover, fazendo com que a pele rejuvenesça. Ela também tem ação queratolítica, então ela diminui aquela hiperproliferação, né, que fica aquela camada espessa sobre a pele de célula morta em cima de célula morta junto com queratina no extrato córneo. E o melhor de tudo, estimula a produção de colágeno, que é o que todo mundo deseja. O que nós mais queremos neste mundo é aumentar a produção de colágeno. E vocês vão ver, até o final desse vídeo, que o mecanismo de ação da tretinoína é completamente diferente de todos os mecanismos de ação que vocês vão ver de outros ativos. Ele não tem um mecanismo de ação local, ele não fica na superfície e também não penetra até a corrente circulatória. Segue comigo para você descobrir como que age esse ativo tão especial dentro da estética. E aqui vai uma dica de ouro. A tretinoína é um ativo fantástico dentro da estética, mas você precisa dominar completamente o uso, a prescrição dela para não cair numa intercorrência. Se você não tiver conhecimento completo, você não vai trabalhar com segurança. E o que a gente não quer é incomodação e trabalhar sem segurança. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender tudo sobre a tretinoína.
Vamos então agora falar dos mecanismos de ação da tretinoína, o que torna ela tão especial, um ativo tão singular. Então, primeiro mecanismo de ação, que é o que a gente mais fala, que é a renovação celular. Então, ela estimula esse turnover e faz com que os queratinócitos subam mais rápido para a epiderme, levando essa pele então a uma rápida renovação celular. Diminui aquela quantidade de queratina em cima da pele, por cima, que obstrui os folículos, e diminui então a hiperprodução de sebo, diminui a formação de acne, de comedões, de cravos, porque aquela pele vai estar sem aquela formação excessiva de sebo e queratina em si, tá? Então esse mecanismo é de renovação celular. E uma ação secundária que ele tem, porque ele faz essa renovação celular, ele também tem uma ação leve, mas tem uma ação despigmentante. Ou seja, quando há uma mancha, quando há um melasma, os melanócitos que estão lá na camada basal, eles produzem aquele pigmento, largam para os queratinócitos e os queratinócitos vão subindo conforme vai amadurecendo, conforme vai chegando o nível do turnover celular e levam esse pigmento para cima. Quando a pele descama, então, quando sai aquela primeira camada, automaticamente vai liberar o pigmento, vai sair junto um pigmento. E ele, conforme vai fazendo essa renovação celular, vai livrando a epiderme mais superficial daquele pigmento, funcionando assim também como um agente clareador. E como a tretinoína desobstrui os poros, diminui o tamanho do poro, como é que ela faz isso? Ela diminui o tamanho e a função das glândulas sebáceas. Então isso já é um mecanismo de ação completamente diferenciado. Que ativo que vocês lembram na história da estética que tem essa capacidade de diminuir o tamanho de uma glândula sebácea e consequentemente diminuir também o trabalho dela, que é a produção do sebo. Então essa já é mais um mecanismo completamente diferenciado. E o próximo mecanismo, então, que é o tão aguardado, estímulo de colágeno. Como que a tretinoína vai fazer o estímulo de colágeno na pele? Então, nenhum ativo tem esse mesmo mecanismo de ação. Por isso que ela é tão diferenciada. Por isso que a tretinoína é o queridinho. Por isso que ela faz tanto efeito quando bem administrada, quando bem prescrita, quando bem orientado o paciente a usar de forma correta, pelo tempo correto. Então, esse mecanismo de ação é um mecanismo de ação nuclear, ou seja, diferente dos demais ativos que ficam na superfície, a tretinoína passa da parede celular, ela atravessa o citoplasma e ela vai lá no núcleo da célula. E lá ela tem um receptor para agir. Então, ela tem uma ação genética. Ela vai lá no núcleo, se liga no receptor e ela estimula a transcrição dos genes que mandam produzir colágeno. Tá aí o segredo. Então o mecanismo de ação dela é completamente diferenciado. Então ela vai lá no ponto, ela vai assim, ó, ela vai a Deus, ela não vai no santo. Ela vai lá no ponto chave. Ela vai lá no DNA e manda ele fazer mais colágeno. Então é um mecanismo de ação que é de dentro, completamente de dentro para fora. Então ela estimula com que os genes que produzem colágeno trabalhem, aumentando essa produção do colágeno. Então por isso que a tretinoína não fica na superfície da pele, ela penetra e ela vai lá no receptor dentro do núcleo da célula. E além de estimular a produção do colágeno, olha só o que mais que esse ativo maravilhoso faz. Ela diminui a ação das metaloproteinases, que são enzimas que estão ali na matriz extracelular, em volta dos fibroblastos, querendo matar e destruir as nossas fibras. Então, elas degradam, elas diminuem a densidade da pele, porque elas vão quebrando as fibras que a gente já tem. Então, além da tretinoína estimular a produção do colágeno, ela também diminui a ação de quem degrada o colágeno que já tem. Então, percebam a sincronia das atividades e o benefício que traz essas duas ações ao mesmo tempo. Uma ação de estimular a produção do colágeno e outra ação de inibir quem quebra o colágeno. Então, uma ação complementa a outra. Por isso que é o queridinho quando a gente fala em rejuvenescimento. Mas,
como eu falei desde o início, tem que dominar completamente o uso. Caso contrário, você vai ter um problema bem grande com seu paciente. Um desses problemas bem grandes que pode acontecer é o uso exagerado, exacerbado por tempo indeterminado. Porque o que ele faz? Ele é queratolítico, então ele quebra aquela proteína da superfície. Então ele vai fazer com que a renovação celular esteja constantemente estimulada. E a pele, para se proteger, ela se torna mais espessa, porque ela está sentindo que ela está sendo agredida. E o que isso pode gerar? Aquela pele grosseira. Então, ao invés de ficar uma pele bonita, luminosa, radiante, fica uma pele espessada e grosseira. Então, muito cuidado com a concentração, com o mecanismo, com a frequência e com a duração do tratamento. Então, por isso entenderam o quanto é importante dominar tudo sobre esse ativo para poder trabalhar com segurança? Outra coisa muito importante que muitos profissionais desconhecem e com isso geram expectativas falsas no paciente é que a tretinoína não tem ação a curto prazo. Eu não posso indicar agora para o meu paciente e dizer, em algumas semanas você já vai ver o resultado. Não. Infelizmente, não é assim que funciona. Então, não é porque ele é muito bom que ele tem efeito rápido. Então, a tretinoína demora uma média de até 6 meses para começar a fazer o efeito. Porque vocês viram, o mecanismo de ação é completamente distinto. É um mecanismo de ação nuclear. Então, é transcrição genética. A gente está mexendo no buraco lá embaixo. Então, não é uma coisa simples assim, tão superficial. Quando a gente fala em estímulo de colágeno, a gente fala em tratamento a longo prazo. Então, cuidado para não gerar falsas expectativas no paciente e ele achar que ele vai começar a ver um rejuvenescimento em 30, 40 dias, que não vai. Então, é um tratamento para muitos meses. Então, a gente já parte de uma média de 6 meses. Alguns autores dizem que a partir de 3 meses já começa a haver os primeiros resultados. Mas eu prefiro pecar pelo excesso. Então, eu sempre digo para os pacientes que os benefícios virão a longo prazo e que esse a longo prazo é a partir de 6 meses. E aqui vai outra dica para vocês de ouro que poucos profissionais sabem também. Por que não se indica produtos para gestantes e lactantes? É porque pode passar para a corrente circulatória, pode ir para o bebê, pode passar para o leite materno, pode ir pra... Mas por quê? O que acontece se passar para o leite materno? O que acontece se passar pela barreira placentária? Pode ter efeito teratogênico, ou seja, má formação no feto, o que é o caso da tretinoína. Então, muito cuidado ao prescrever a tretinoína, porque não é para qualquer pessoa. Então, aqui nós temos uma contraindicação absoluta para gestantes. E é por isso que agora a gente vai entrar num detalhe bem especial da tretinoína, que é quem pode prescrever. Então, aqui, infelizmente, não são todos os profissionais de todas as classes que estão capacitados, habilitados e amparados legalmente para poder prescrever a tretinoína. Então, aqui nós temos médicos, dentistas, enfermeiros e farmacêuticos, desde que com as devidas especializações em estética. Então, essas 4 profissões estão amparadas para prescrever cosmecêuticos, que são produtos que são cosméticos com uma ação farmacêutica que passa da estética. Então, essas profissões estão amparadas para prescrever a tretinoína como uma substância que modifica a fisiologia da pele. Então, é diferente de eu prescrever, por exemplo, um ácido salicílico, que ele vai ter uma ação queratolítica superficial. Então, o que ele vai fazer? Ele vai só tirar aquele excesso de proteína que fica no extrato córneo e vai descamar minha célula morta. A tretinoína não. Como a gente viu, ela tem um mecanismo de ação nuclear. Então, ela vai mudar a fisiologia da minha pele, porque ela vai atuar na transcrição genética. Então, aqui a gente está falando não só de um cosmético, de um ativo comum de tratamento cosmético na estética. Nós estamos falando de um cosmecêutico, que é um ativo que tem uma ação farmacêutica. Então,
Cuidado com quem pode ou não pode indicar a tretinoína. E aqui tem um outro segredo, que vocês precisam linkar isso, precisam observar muito. O Vitacid, que é a tretinoína, é de venda livre nas farmácias. Se você chegar e pedir Vitacid, qualquer balconista vai te vender. Mas não é por isso que você vai prescrever, porque não pode, não está legalizado o amparo, não tem amparo legal para demais profissões prescrever, somente essas 4: médico, dentista, enfermeiro e farmacêutico capacitado em estética, tá? Então, cuidado aqui, não confundam o que é de venda livre com o que a gente pode indicar. Eu sempre dou um exemplo bem comum, que não é de ativo cosmético, mas que as pessoas confundem bastante, que é um ativo chamado Orlistat, que é para emagrecimento. Ele é um medicamento, tá? Fora da nossa área, tá? É um exemplo para vocês fazerem uma analogia. A gente não trabalha com esse ativo, ele não é da nossa área, a gente não indica, a gente não prescreve. Mas ele é um ativo que ficou muito famoso porque ele faz inibição da absorção da gordura. Então os pacientes começaram a ver que realmente perdiam muito peso. O nome comercial dele na época era Xenical. E depois ele ficou de venda livre. E até hoje ele é de venda livre. Em qualquer farmácia que você vai, farmácia comercial ou farmácia de manipulação, e pedir, como paciente, como cliente, vão te vender. Mas nós da estética não podemos prescrever, porque ele é um medicamento. Então somente médicos podem prescrever essa substância. Então aqui a gente tem que ter esse mesmo cuidado com os ativos que a gente vai prescrever. Quando é um ativo simplesmente, puramente cosmético, várias profissões estão amparadas. Quando é um ativo que é um cosmecêutico, ele já tem uma atividade fisiológica, eu tenho que me atentar se o meu conselho, se a minha profissão me legaliza, me ampara para trabalhar, para prescrever esse produto, então, esse ativo. E aqui no caso, nós temos que ter esse cuidado, tá? Então, cuidado, veja a sua formação e se o seu conselho libera que você trabalhe com esse ativo para poder sempre trabalhar em segurança, que é o que nós mais queremos nesse mundo. Voltando às contraindicações que a gente falou lá, que é uma contraindicação absoluta, né, na gestação, nós também temos contraindicação em peles sensíveis ou rosácea. Então aqui a gente tem que ter cuidado se o paciente tem aquela hipersensibilidade. Já usou alguma coisa, não deu certo, então não vai testar, não vai ser com a tretinoína, porque ela é um derivado da vitamina A, ela é um retinóide, então ela não vai ser bem-vinda em peles sensíveis. E um dos principais efeitos colaterais que pode gerar com o uso da tretinoína é inicialmente um ressecamento, uma irritação da pele e uma sensibilização, diferente de ter um paciente que já se sabe que ele tem histórico de hipersensibilidade. Não, aqui a gente está dizendo que a tretinoína vai causar, e isso não é bem um efeito colateral, é meio que um efeito esperado, porque ela é um ativo irritante. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de indicar para o nosso paciente a frequência e como ele vai usar. Então é diferente de eu pegar um hidratante e aplicar quantas vezes eu quiser por dia no meu rosto. A tretinoína é um cosmecêutico, então voltando, ela trabalha na fisiologia da pele, ela mexe na transcrição de DNA, então a gente tem que ter essa cautela. Então o que a gente vai orientar o nosso paciente? Quando ele começar o uso da tretinoína, ele vai usar em dias intercalados. Então, um dia sim, um não. Um dia sim, um não. Ou até um dia sim, 2 não. Um dia sim, 2 não. Para começar devagarinho, de forma que vá acostumando a pele com aquele ativo, para que ela não reaja de forma muito agressiva. Então, sempre começando com dias intercalados. E mais uma coisa muito importante, que muitos profissionais também não sabem, deixam de orientar o paciente e isso gera um desconforto muito grande. Sempre usar um hidratante junto com a tretinoína. Junto, que eu digo, pode ser na mesma fórmula, você pode formular a tretinoína, muitos agentes hidratantes em sinergia, ou você pode indicar para o seu paciente usar antes na pele uma fórmula hidratante que você prescreve,
e depois usar uma fórmula somente com a tretinoína. Ou montar na mesma fórmula a tretinoína com vários ativos que sejam bem hidratantes, porque ela vai dar um ressecamento inicial nessa pele, até a pele voltar a entender que ela está sendo trabalhada e não agredida. Então, sempre com hidratante para começar o tratamento. Exemplos de associações inteligentes da tretinoína: depantenol, que é um recuperador da barreira, ácido hialurônico, que é um excelente hidratante, niacinamida, que é um excelente anti-inflamatório, aveia, que é calmante, alfa-bisabolol, também calmante e recuperador da barreira da pele. Então nós temos vários ativos que a gente pode fazer combinações inteligentes e estratégicas para poder usar a tretinoína de forma correta e segura, principalmente. E esse ativo é um daqueles que a gente chama de fotossensibilizante, ou seja, muito cuidado durante o tratamento com a exposição à radiação solar, não pode. Então, o paciente, além de poder gerar hiperpigmentação pós-inflamatória e outras consequências na pele, vai sensibilizar muito, vai arder, vai irritar e vai gerar um eritema completamente desnecessário. Então, sempre com o uso constante do protetor solar. E qual é a frequência do uso, então, da tretinoína? Somente à noite, em dias alternados, como a gente falou, ou um dia sim, dois não, somente à noite, remover bem pela manhã e aplicar mais uma camada de hidratante e o protetor solar. Impreterivelmente. Paciente que não tem disciplina para usar o protetor solar não tem indicação de usar a tretinoína. Então, cuidado com isso. Por isso que eu digo, eduquem os seus pacientes. Eduquem. Façam aquele mantra: tem que usar o protetor solar, tem que usar o protetor solar. Paciente educado é resultado garantido. Os erros mais comuns que acontecem com o uso da tretinoína, ou também chamado Vitacid, é que muitas pessoas pensam que quanto mais, melhor. E aqui não é assim que acontece. Então a gente começa com uma pequena quantidade e depois aumenta muito pouquinho. Então, que quantidade é essa? É o tamanho de uma ervilha para o rosto inteiro. Então, pega até pescoço se a gente espalhar bem. Então, não usar quantidade excessiva, porque quantidade excessiva não significa um resultado maior. Porque a tretinoína tem um efeito platô, ou seja, ela chega num patamar de estímulo de colágeno e depois ela para. Então, ao invés de eu melhorar, eu posso até piorar com o uso excessivo. E também eu vou perder dinheiro. Por quê? Porque o meu paciente vai investir a mais, porque ele está usando mais e não vai ter resultado a mais. Ele pensa que ele vai ter um resultado a mais e não vai ter. Então, sempre cuidado aqui com esse tipo de expectativa. Orientar muito bem o paciente é muito mais importante, é tão importante quanto o produto que você está prescrevendo. É a orientação que você vai dar para o seu paciente. Segundo erro mais comum, usar sem hidratação adequada. Então, sempre usar um hidratante antes, senão vai sensibilizar muito a pele. Terceiro, falta do protetor solar, como a gente acabou de contar aqui, que pode acontecer, o paciente não usar o protetor solar, o paciente que não é educado para usar o protetor solar, vai dar uma hiperpigmentação, vai dar uma sensibilização, vai dar um eritema e até manchas, que é o que a gente menos espera que aconteça. Já pensou o paciente chegar pra gente pedindo um rejuvenescimento e a gente conseguir melhorar essas linhas de expressão e deixar o paciente com a pele manchada? É isso que a gente menos quer. Então, muito cuidado com as orientações que a gente dá para o paciente. Agora, acompanha o meu raciocínio. Já pensou o paciente chegar para fazer uma consulta com você? Aí você vai montar um protocolo de tratamento para esse paciente, um protocolo de rejuvenescimento. O que o paciente vai usar em casa entre as sessões do seu protocolo de rejuvenescimento? Diz para mim. Vai deixar ele livre para ir na farmácia comprar o que ele quiser? Vão vender para ele um hidratante qualquer, não sei que marca, que é o que tiver na promoção que eles vão vender, e a gente não sabe o que o nosso paciente está usando. Então a gente perde de entregar resultado e a gente perde dinheiro porque a gente não prescreveu o home care personalizado.
Então aqui a gente precisa entender que essa associação é muito importante. Sempre que a gente estiver tratando o paciente acne, poros dilatados, rejuvenescimento, ter um home care personalizado para usar em casa e potencializar o nosso resultado. E aqui a tretinoína é um padrão ouro para uso home care durante esse tratamento de rejuvenescimento, porque ela vai fazer o quê? Estímulo de colágeno, que é o que a gente mais busca quando a gente fala em rejuvenescimento, tá? Então, sempre não esqueçam. Lembra sempre que a tretinoína é uma arma poderosa, ou seja, precisa ser usada com conhecimento e com estratégia, senão ela vira um perigo. Para finalizar então, se você souber como usar a tretinoína, você vai ter um ativo poderosíssimo nas mãos. Um dos ativos mais transformadores, com um mecanismo de ação mais diferenciado que nós temos no mundo da estética. Então você que quer ser um profissional diferenciado, que quer entregar um resultado diferente para o seu paciente, um resultado que os outros não entregam, que o seu concorrente não entrega porque não tem conhecimento, você precisa ter. Você precisa dominar a prescrição de produtos home care para o seu paciente se você quiser melhorar infinitamente os seus resultados. Ou senão vai ficar entregando aquela mesma média que todo mundo entrega, que é uma melhora insignificante. E que daí você fica insistindo pro paciente, viu que melhorou? Viu como melhorou? Olha só na foto, melhorou. E o paciente olha e diz, não vi melhora nenhuma. Então não é esse profissional que você quer ser. Você quer ser aquele profissional diferenciado que recebe elogios do paciente porque o paciente vê o resultado. Os outros notam o resultado e o paciente diz, eu tô adorando. Meu marido viu e disse que a minha pele tá muito boa. Minha amiga também vai querer porque ela adorou o resultado da minha pele. É isso que a gente busca, é diferenciação no mercado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para não perder nenhum conteúdo maravilhoso como esse, que eu sei que é transformador na carreira de um profissional da estética que precisa alavancar o seu faturamento e dominar todo o conhecimento necessário para trabalhar com as formulações home care. Comenta aqui embaixo se você já sabia tudo que a tretinoína pode trazer de bom ou de ruim para o seu paciente. Deixa aqui nos comentários para mim. E não esquece de curtir e enviar esse vídeo para algum profissional, algum colega que precisa saber tudo isso que você aprendeu hoje. Eu te vejo no próximo vídeo.